Bom dia! O tema da nossa aula de hoje é sociedade humana, tá? Só para lembrar, nós estávamos falando sobre o desenvolvimento do ser humano, sobre as etapas que passou até a gente chegar ao que somos hoje, né? Os Homo sapiens. Passamos aí por várias etapas de desenvolvimento. Bom, para falar de sociedade humana, a gente tem que lembrar que o que causou o desenvolvimento da nossa capacidade de comunicação foi o encéfalo, né? O nosso cérebro. Ele passou a ser proporcionalmente maior. Com isso, deu a facilidade e a capacidade de entender, de se comunicar. E essa comunicação, ela começou por meio de gestos, sons e símbolos, né? Os gestos foi a primeira parte, né? Quando os seres humanos começaram a fazer gestos um para o outro para tentar passar as informações do que estavam sentindo naquele momento. Daí passaram a emitir sons, perceberam que poderiam, eles ainda não sabiam falar, mas eles perceberam que poderiam se comunicar através de som. E a música até surgiu aí nessa época, quando começaram a fazer sons musicais também. E os símbolos, desenhos, letras, números, isso aqui, eles começaram a se expressar através desses símbolos, né? Hoje existem alguns lugares que têm as cavernas mostrando esse patrimônio histórico, né? Essas relações que os seres humanos tinham antigamente. Depois surgiu a linguagem. Esta é uma forma de comunicação essencial para a nossa vida, né? É onde as pessoas conseguem dizer o que estão sentindo, se gostou, se não gostou, se entendeu, se não entendeu. A linguagem é de extrema importância. De qualquer forma, desde a aprendizagem, para a gente ensinar um bebezinho, você tem que falar para ele o que está acontecendo, né? Para que ele possa aprender. E isso é durante a vida inteira. Então, a linguagem é essencial. E existem vários tipos de linguagem, tá, gente? Não só a linguagem oral. Tem outras formas de expressão de linguagem também. Bom, e aí começaram a se organizar em sociedade. O que é viver em sociedade para nós hoje, né? A sociedade é um grupo onde cada um tem a sua função, onde cada um exerce o seu papel e todos cooperam entre si. Para quê? Para o bem-estar da sociedade no geral. Todos se ajudam para o bem-estar de todos, né? Bom, a vida em sociedade, ela tem algumas vantagens, né? Deveriam ter muitas, mas tem algumas vantagens aí. Uma delas é o desenvolvimento da aprendizagem. O que é aprender? Aprender significa adquirir informações. As nossas informações são passadas pelos nossos antepassados, né? Geração em geração. Então, nós vivemos com influências de experiências próprias e de experiências de povos já vividos, dos nossos antepassados. Bom, e a sociedade humana ela é diferente da sociedade dos outros animais. Por quê? Pelo grau de complexidade. O que é isso? Entre as relações. Primeira coisa que se difere, né? Que nós, seres humanos, somos diferentes dos animais em relação aos cuidados. Embora estamos aí no grupo dos mamíferos, né? Que também cuidam dos seus filhotes, mas depois que eles adquirem independência, eles já passam a se separar dos pais, né? A gente pode observar aí os cachorrinhos, os gatinhos, eles ficam juntinho com os pais enquanto mamam. Depois que eles já sabem se alimentar, eles já não ficam juntos, né? E muitas famílias já separam, porque eles já sabem viver sozinho. E o ser humano não, ele vive ao lado dos pais por um grande período de tempo. Às vezes até ultrapassa, né, o tempo que a gente julga permitido e fica a vida inteira com essa dependência. Essa é uma diferença. Mas essa convivência com pais, familiares, ela é importante porque ela contribui para a formação da nossa cultura, né? Os conhecimentos, os valores e as crenças vão passando assim, através dos nossos familiares, pelas
gerações anteriores. Então, tudo que a gente tem de valor, como educação, respeito, cidadania, eles são passados. As crenças, né, as crenças religiosas, elas são passadas através dos nossos familiares. E aí a gente vai cultivando e passando para gerações futuras também. Uma outra coisa importante são os costumes, né? Que fazem parte das culturas. Tipo de vestuário, alimentação, a língua e as crenças são exemplos de nossa cultura. E aí a gente tem que lembrar aqui daquela questão da diversidade, né? Existem vários tipos de cultura diferente. E tem uma notinha aqui importante no livro de vocês falando que, vou até ler ela aqui para vocês, ó. A cultura brasileira é um misto de diferentes culturas, como a africana, indígena, europeia e asiática. A diversidade enriquece a cultura de um povo. Respeite e valorize as diferentes culturas. Então, esse enriquecimento da nossa cultura se deve às diferenças. O que cada um traz forma a nossa cultura. Então, como reconhecimento a tudo isso, a gente tem que entender o respeito, né? Dedicar o respeito às diferentes culturas. Para encerrar esse assunto, nós não podemos deixar de falar sobre tecnologia. Bom, o que é tecnologia, né? Aqui está falando sobre a comunicação, as possibilidades, as facilitações que a gente tem. E aqui também está citando a tecnologia a favor da agricultura. Se vocês forem pensar bem lá no início da agricultura, era uma agricultura muito manual, muito trabalhosa. Depois surgiram os animais para auxiliar o ser humano aí no cultivo e na colheita, né? E depois os maquinários, que hoje estão cada vez mais sofisticados, sempre facilitando o serviço do ser humano. Então, a tecnologia, ela existe para que a gente possa estar sempre melhorando, aprimorando os nossos conceitos e melhorando nossa forma de vida em sociedade, tá bom? Não esquecendo que nenhuma tecnologia pode ficar acima do respeito entre as culturas e conservar a cultura de cada um, né? Isso é muito importante, porque afinal de contas é o que a gente herda dos nossos antepassados. Tudo bem? Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Qualquer dúvida, nas redes sociais, tá bom? Beijão!